Trabalho realizado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é desaprovado por mais da metade dos brasileiros, de acordo com a pesquisa Genial Quest divulgada hoje. O levantamento mostra que 56% desaprovam a terceira administração do petista, enquanto 41% aprovam. Não sabe ou não responderam são 3%. Ainda de acordo com essa mesma pesquisa, a desaprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva segue em alta no Nordeste. Pasmem, única região em que o presidente da República obteve mais votos que Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Lula agora tem 46% de desaprovação na região Nordeste contra 37% em janeiro. A aprovação do terceiro mandato do petista caiu de 59% do último levantamento para 52%. Os dados da pesquisa divulgada hoje, apesar do resultado negativo, o Nordeste é a única região ainda onde a aprovação supera a desaprovação. Em todas as outras, o governo Lula é reprovado pelos entrevistados. No Sudeste, 60% de desaprovação, no Sul, 64% de desaprovação e no Centro-Oeste e Norte, 52% de desaprovação. A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O pior índice, essa reprovação dessa pesquisa, que o presidente Lula chegou a 56%, é o pior índice desde o início do mandato. E a gente é repetitivo todo dia. A gente fala a mesma coisa, porque todo dia tem uma pesquisa, mas tem algo inédito em todos os dias, que sempre a última pesquisa é o pior índice do presidente Lula. Então ontem a gente falou numa pesquisa que era pior, hoje a gente já traz uma outra pesquisa que é a pior. E sobre a tudo isso, não tem propaganda, não tem oposição ou situação, são fatos. O maior fato se dá no supermercado, através da cesta básica. Porque nós, nordestinos, nós somos o único lugar ainda que o presidente Lula ainda tem mais aprovação que desaprovação. Porque aqui as informações são mais difíceis de chegar. Infelizmente, nós temos uma população que, infelizmente, não tem acesso à educação e nem vai ter. Porque a gente vê um governo petista aqui, inclusive, Dinardo, você sabe que esse ano não vai ter, né? A divulgação da nota do ENAD. Você sabe o que Lula fez, né? Proibiu a divulgação. Ou seja, a governadora Fátima não vai ter mais o pior ensino do Brasil, porque ninguém sabe mais qual vai ser o pior ensino, porque não vai ter mais. PENAD. Não, a PENAD é impossível. Eu acho que é o da educação. É da educação, é o da educação. O índice da educação, o presidente Lula proibiu essa semana passada, de divulgar. Então, tudo isso, pessoal, ainda é ligado à falta de educação, à desinformação, à questão de acreditar. Antigamente a gente dizia, eu acho que era Luiz Gonzaga, tem até música assim, o nordestino, antes de tudo, é um forte. E hoje, infelizmente, o nordestino é refém do Bolsa Família. O nordestino é refém de programas sociais. Aí você diz, mas a importância é para equilibrar. Não. Muita gente deixa de trabalhar porque diz, primeira coisa, a pessoa vai ter um emprego, carteira assinada. Diz, olha, não posso porque eu não posso perder meu Bolsa Família. Então se criou, infelizmente, essa cultura. Esses números, Dinardo, antes de passar para você, trata-se do primeiro levantamento após esse pacote de medidas sociais que você falou aí, esse pacote de medidas sociais que envolvem o empréstimo. Não, exatamente. O empréstimo é o principal. O empréstimo consignado, né? A isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. O pé de meia. E o pé de meia. A questão todinha, aí em volta, o empréstimo consignado, o trabalhador está emprestando o seu dinheiro a ele mesmo, porque o trabalhador, esse que pode pegar o empréstimo consignado, ele tem um FGTS, e o governo paga no FGTS, não cobre nem a inflação, é pior do que a poupança, que é a pior de todas as aplicações. Então, o trabalhador que tem um FGTS, retido ali, 8% do que ele ganha todo mês fica retido para o governo, ele está pegando um empréstimo consignado
do FGTS dele, pagando os juros de 4, 5% ao mês. Então, isso não é um programa social. Isso é enfiar a faca no pescoço para sangrar do trabalhador. Vai, Dinarte. Primeiro, eu penso Vênia para defender os nordestinos, porque eu acho que essa história de que a gente é refém da Bolsa Família é muito generalizado. Tem muito nordestino que recebe, mas vincular, eu mesmo conheço muita gente que prefere estar trabalhando de moto entregador e não recebe Bolsa Família, não tem benefício, e eu acho que esse é um dos problemas. A gente está com o menor índice de desemprego da história, o PIB bate recorde, tem a questão do preço do alimento no supermercado, mas eu tenho a impressão que o problema que o governo enfrenta e a incapacidade dele ler a realidade, especialmente o presidente, é de que os brasileiros mudaram o senso de avaliação. Ter a série histórica, o índice, o recorde de emprego, o PIB nas alturas, o brasileiro entende como uma obrigação. E o brasileiro também, quando eu digo que mudou a percepção do brasileiro, é porque a gente está numa quadra em que valores estão sendo muito decisivos. Por exemplo, entre evangélicos, Lula tem mais de 70% de desaprovação. E ele não se importa em tentar se conectar com esse público.